Oi, turma. Vamos dar continuidade ao estudo sobre estatística. Hoje iremos falar sobre as medidas de tendência central. Essas medidas são usadas quando é necessário representar por um único valor um determinado conjunto de dados de uma pesquisa e indicam que esses dados tendem a concentrar em torno dele. Por exemplo, quando dizemos que a média dos rendimentos do trabalhador brasileiro em agosto de 2015 era de R$ 1.866, indicamos que esse é um valor que representa o conjunto formado pela renda de todos os trabalhadores brasileiros considerado na pesquisa. Mas isso não significa dizer que todos os trabalhadores brasileiros recebem esse salário. Existem pessoas que ganham mais do que isso, como existem pessoas que ganham menos do que esse valor. Vamos começar falando sobre a média aritmética, ou simplesmente média. Para calcular a média de dois ou mais números, adicionamos esses números e dividimos o resultado obtido pela quantidade de números adicionados. Vamos representar a média pelo esse x barra. Então, nós vamos chamar todos os valores obtidos nessa pesquisa por x1, x2, x3, x4 e assim por diante, até um xn, em que n representa a quantidade de valores. Então, somando todos esses valores, vamos dividir pela quantidade. Então, a quantidade é n, então vamos dividir por esse n. Então, aqui é a forma para calcular a média aritmética. Temos um exemplo. Observe a seguir o número de transplantes de fígado realizados no Brasil a cada ano de 2007 a 2014. Então, nessa tabela, nós temos o título, transplante de fígado no Brasil de 2007 a 2014. Primeira coluna, temos o ano na primeira linha e o número de transplante na segunda linha. Então, a cada ano, desde 2007 até 2014, foi registrada aí as quantidades, né, que são o número de transplantes. Calculando a média anual de transplante de fígado realizado no período, temos a média vai ser 1.008 de 2007, 1.177 de 2008, 1.334 de 2009, 1.413 de 2010, mais 1.496 de 2011, 1.598 de 2012, 1.723 de 2013 e 1.755 de 2014. Como são 8 anos de observação na pesquisa, vamos dividir pela quantidade de anos. Então, 8 é essa quantidade. Então, somando isso tudo, vai dar 11.508, que dividido por 8 dá 1.438. Então, em 1.438 é a média de transplante de fígado realizado no Brasil nesse período. Temos ainda a média aritmética ponderada. Esse tipo de média aritmética vai ser representado pelo MP. A média aritmética ponderada de um conjunto de n valores, x1, x2, x3, xn, cujos pesos são respectivamente P1, P2, P3, Pn e assim por diante, né? É dado pela forma. MP vai ser o x1, que é o valor encontrado na pesquisa, vezes seu respectivo peso, que é o P1. Mais um x2 vezes seu respectivo peso, P2. Mais, assim por diante, até chegar no último termo, o último número da amostra, que é xn vezes seu respectivo peso, que é Pn, dividido pela soma dos pesos, que é o P1 mais o P2 mais o P3, assim por diante, até chegar no Pn. Então, essa é a forma para representar a média aritmética ponderada. Temos um exemplo. No processo de seleção de certa instituição de ensino superior, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem,
obtido pelo candidato tem peso 4. E a nota obtida no vestibular tem peso 6. Se o candidato obtiver nota 70 no Enem e 50 no vestibular, a nota média final. Então, para essa situação, como existe nota e existe peso, então aqui nós temos que calcular a média ponderada e não simplesmente a média, fazendo a multiplicação da nota pelo seu respectivo peso. Então, 4 é o peso da nota do Enem. Então, 4 vezes 70. Mais 6 é o peso da nota no vestibular. Então, vai ficar 6 vezes 50. Fazendo a multiplicação, vai dar 4 vezes 70 vai dar 280, mais 6 vezes 50 vai dar 300. Embaixo, nós vamos somar os pesos, né? 4 mais 6, total 10. Somando aí, deu 580, que dividido por 10 é igual a 58. Então, 58 é a média ponderada obtida aí nessa situação. Temos a moda, que é uma outra medida de tendência central, representada por MO. Quando dizemos que algo está na moda, como uma peça de vestuário, por exemplo, estamos nos referindo a um modelo de roupa que está sendo aceito e usado por muitas pessoas. Em estatística, a moda é uma medida de tendência central correspondente aos valores de maior frequência em um conjunto de dados. Hoje, na situação que nós estamos vivendo, moda hoje, por mais que a gente não queira, é usar máscaras. Está na moda, todo mundo deve usar máscara, tá? Então, é algo que podemos dizer que hoje está na moda, é uma moda que ninguém gostaria de usar, mas por obrigação, devemos todos usar máscara no mundo que estamos vivendo. Então, gente, nesse exemplo, nessa situação aqui apresentada, vamos analisar esse exemplo. Então, veja a seguir o número de gols marcados nos 40 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015. Então, analisando os jogos e o número de gols por jogo. Então, essa tabela aí tem alguns números, ou seja, tem 40 números, tem 40 resultados do futebol. Então, o número 4, na primeira linha e primeira coluna, significa que nesse jogo houve 4 gols. O número 3, está na primeira linha e segunda coluna, também indica que nesse jogo aí houve 3 gols. Então, o número que apresenta nessa tabela é o número de gol por partida, aquela partida de futebol. Então, qual é o número que aparece aí mais vezes? Vamos analisar cada um. O número 0, ele aparece 5 vezes. Dizemos que ele tem frequência 5. Isso quer dizer que houve 5 jogos em que não teve nenhum gol. O número 1, ele aparece nessa tabela 11 vezes. Significa que houve 11 jogos em que teve apenas um gol. O número 2 aparece 7 vezes. Quer dizer que houve 7 jogos que apresentaram 2 gols. E assim 3, tem aí como resultado 9, 3, né? Isso aí, 9 partidas tiveram 3 gols. O número 4 aparece 4 vezes, ou seja, existiu 4 partidas que tiveram 4 gols. O número 5 é o número de gols. Então, apareceu 3 vezes, significa 3 jogos que tivemos 5 gols. O número 6, ele apresenta aí apenas uma vez. Isso quer dizer que houve um jogo que tivemos 6 gols. Então, qual é o número de gols que aparece com mais frequência? Frequência é a quantidade de vezes que aparece. Então, aí nós temos que o número 1 apareceu mais vezes. Ele tem maior frequência. Apareceu 11 vezes. Então, o número 1 é a moda. Então, moda é aquele valor que aparece mais vezes, ou seja, tem maior frequência, tem uma frequência maior que os outros dados da pesquisa. Algumas informações a mais sobre a moda.
Existe conjunto de dados que não possui moda. Por isso ele é chamado de um conjunto de dados amodal ou amodais. Existem os que possuem mais de uma moda. Então, aqueles que possuem duas modas são bimodais. Aqueles que possuem três modas são trimodais. E assim por diante. Pode acontecer de existir mais de três modas. Vamos analisar dois exemplos. Primeiro, preço de certo produto em diversos supermercados em reais. Então, foi feita uma pesquisa em vários supermercados e obtivemos o preço. Então, nós temos R$ 1,85, R$ 2,07, R$ 2,11, R$ 2,45, R$ 2,49, R$ 2,79 e R$ 2,99. Observe que nessa amostra, nesses valores aí, nesses dados obtidos na pesquisa, não há repetição de preços. Não existe nenhum número aí, nenhum preço igual no supermercado. Então, dizemos que esse conjunto de dados é amodal, ou seja, não possui moda. O exemplo 2 mostra a idade dos funcionários de certa empresa, em anos. Então, nós temos alguns resultados. 18 anos, 21 anos, 21 anos, 21 anos, 23 anos, 27 anos, 31 anos, novamente 31 anos, 31 anos, 38 anos, 42 anos e 49 anos. Então, aí nós temos a idade de cada funcionário entrevistado ou analisado na pesquisa. Observe que há duas idades empatadas, com a maior frequência. Ou seja, o número 21 anos apareceu 3 vezes, significa que tem 3 funcionários de 21 anos. O número 31 anos também apareceu 3 vezes, isso quer dizer que tem 3 funcionários de 31 anos. Então, como existe dois números, dois valores, com uma mesma frequência e maior do que os outros números, então dizemos que essa amostra é bimodal, certo? Bi, quer dizer, duas modas, dois valores que têm a mesma frequência. Então, tem duas modas. Então, é bimodal. Temos ainda a mediana, que é uma outra medida estatística de tendência central. Vamos representar por ME. Existem dois casos. Vamos apresentar aqui o primeiro caso. É quando o conjunto de dados contém quantidade ímpar de valores. Ou seja, você faz uma pesquisa e encontrou como resultado 15 valores, por exemplo, ou 21 valores, ou 101, ou seja, quantidades ímpar de resultados, de valores. A mediana, nesse caso, ela corresponde ao termo central do rol, ou seja, que é o rol. É colocar os dados obtidos em uma sequência que pode ser crescente ou decrescente. Vamos usar aqui a sequência em ordem crescente. É melhor para se fazer a análise. Vejamos o exemplo. Os dados a seguir representam o comprimento em centímetro de 11 peixes criados por um piscicultor. Então, ele tem 11 peixes. Então, ele vai pegar esses peixes e vai medir o comprimento. Então, fez a medição e obteve que um peixe tem o comprimento de 13 centímetros. Pegou outro peixe, verificou 15 centímetros. Outro, 15 centímetros. Outro, 16, 17, 18, 19. Outro de 19, 21, 22 e 22. Então, são 11, a quantidade de valores. Então, 11 é uma quantidade ímpar. Então, o que a gente vai encontrar aqui? Como essa sequência ela já está em rol, está do menor para o maior, então, a mediana é o número central, tá? O valor que está no centro dessa sequência. No caso aí, é o comprimento 18 centímetros, pois é o termo que está aonde? No centro, no meio
da sequência. Você observa que do lado esquerdo existem 5 números, do lado direito do 18 também tem 5 números. Então, o 18 ele está centralizado. É o valor que está no centro dessa sequência, no meio. Vamos ver o segundo caso. Então, nesse caso, o conjunto de dados possui quantidade par de valores. Quantidade par. Você observa uma pesquisa e os resultados é uma quantidade par. Então, também organizados em rol, obtemos a mediana calculando a média dos dois termos centrais. No caso aqui, a gente não vai ter apenas um termo central, mas vamos ter dois valores que vão ficar no centro da sequência. Então, dividimos a sequência em rol, ou seja, do menor para o maior, organizando os dados, nós vamos encontrar dois valores que estão no centro. Então, vamos pegar esses dois valores e vamos dividir por 2. Essa média é que é chamada de mediana da amostra. Exemplo. A seguir, está indicado em rol o tamanho em megabytes de 14 arquivos gravados em um pendrive. Então, aqui estão as medidas dos arquivos. Então, temos aí 14 medidas, porque são 14 arquivos, certo? É uma quantidade par. Então, vamos pegar esse 14 e dividir por 2. Então, vai dar 7 para o lado esquerdo, 7 para o lado direito. Entendendo? Então, contando 7 números para o lado esquerdo, nós vamos terminar a sequência no número 173,1. Então, esse número aí que está no centro, primeiro número que está no centro dessa sequência. O próximo número é o 181, que está no centro da segunda metade. Começando a segunda metade, nós temos aí 181,5. Então, esses dois números estão no centro da sequência. Então, vamos pegar esses dois números, somar e dividir por 2. Feito o cálculo aí embaixo, temos que a soma de 173,1 mais 181,5 deu 354,6 e dividido por 2 deu 177,3. Então, esse número aí é a mediana do tamanho dos arquivos, ok? Então, esse número, essa mediana, ela não vai estar na sequência, porque ela é uma média da sequência. Só dá igual se os dois termos centrais forem o mesmo número. No caso aqui não são números diferentes. Então, pode acontecer de ter uma sequência onde os termos centrais, os dois que estão no centro, forem os mesmos números. Então, nesse caso, ao somar dois números iguais e dividir por 2, vai dar exatamente igual ao número.